Hey, criaturas da internet! Eu sou Davi Calazans e esse é o Ponto em Comum. E será que você é um pouco Neandertal? Bom, às vezes eu sou meio bruto mesmo, sabe? Miguel, na verdade eu não quis dizer bem isso, pois hoje vamos ver que alguns de nós literalmente carregam um pouco dos genes dessa espécie de hominídeos que viveu há milhares de anos atrás. Hoje vivemos em uma sociedade que alguns possuem um certo tipo de preconceito com quem é um pouco diferente. Mas ainda assim, todos nós somos da mesma espécie. Porém, imagina só que loucura seria se houvessem realmente outras espécies humanas até bem distintas da nossa. Bom, foi assim que alguns dos primeiros Homo sapiens viveram durante milhares de anos. Eles tiveram que conviver com as suas diferenças perante os Neandertais. Os Neandertais são uma espécie humana menos ágil, mais baixinha e robusta, com membros mais curtos, ossos mais largos e mais massa muscular do que nós. Eles tinham também um nariz maior e uma testa proeminente. Eles eram adaptados a climas mais frios. Em seu ápice, eles viveram por uma região que ia desde Portugal até o oeste siberiano, incluindo boa parte da Europa e Oriente Médio. Porém, eles acabaram se extinguindo por volta de 25 mil anos atrás, o que foi o suficiente para fazer contato conosco. Como você já deve saber, nossa espécie surgiu na África. E a partir dela, houveram grandes migrações para colonizar o restante do planeta. Mas, para que fosse possível explorar outros continentes, a princípio só havia uma rota fora da África, o que fez o Oriente Médio uma passagem obrigatória. Foi exatamente nessa região que muito provavelmente houve o nosso primeiro contato com os Neandertais. Após alguns milhares de anos de convívio, as duas espécies tiveram destinos bem diferentes. Por um lado, nós dominamos o mundo, e já eles desapareceram. Mas o que será que causou tamanha discrepância de sucesso? É difícil saber ao certo, mas existem algumas hipóteses que tentam explicar o sumiço dos Neandertais. E a que vamos ver hoje é a de hibridização entre esses dois tipos de hominídeos. Acredita-se que, de certa forma, Neandertais não foram extintos no sentido clássico da palavra. Eles apenas se misturaram conosco. Com o tempo, nós e eles passamos a ter filhos juntos, ou seja, híbridos que são metade Homo sapiens e metade Neandertais. E isso pode ser observado em nosso próprio DNA, pois de forma geral, todas as etnias não africanas possuem entre 1 a 4% de Neandertal no seu código genético. Eu sei que isso pode parecer pouco, mas imagine que haviam mais de 1,5 milhão de nós e menos de 100 mil deles. Isso poderia ter feito com que as duas espécies se misturassem em um resultado que fosse muito mais Homo sapiens do que Neandertal. Provavelmente os Neandertais estavam ainda no início do processo de se tornar uma espécie à parte, o que pode ter permitido que o cruzamento deles conosco gerasse indivíduos férteis. Essa história parece até bem satisfatória, porém recentemente foram descobertas novas evidências que nos dão um panorama mais completo do que pode ter realmente acontecido. Inicialmente, os nossos primeiros grupos que saíram da África eram pequenos se comparados com a população mundial de Homo sapiens. Então, não havia como essa pequena quantidade dar conta de assimilar todos os Neandertais do planeta. Nessa situação, se é para alguém ter sido assimilado, esse alguém seriam esses pequenos grupos da nossa espécie, e não todos os Neandertais, pois devido à maior quantidade deles, nossos genes é que seriam diluídos nos deles. Mas, como vimos, não foi bem isso que aconteceu. Na verdade, foi o oposto. Então, o que explica o fato de existir apenas uma pequena porcentagem de Neandertais nos humanos atuais? É simples, a hibridização não foi o principal fator que fez com que os Neandertais fossem aos poucos se extinguindo. Outras causas foram mais relevantes, como a competição por recursos conosco ou mudanças climáticas. O que é importante de se dizer é que para que haja uma presença de 1 a 4% deles em nosso DNA, significa que cruzamento entre as duas espécies eram extremamente raros. Agora vamos ver um exemplo bem interessante com eles, os Zugobertos. Para efeitos de simplificação, imagine que todos os Homo sapiens não africanos sejam descendentes de um pequeno grupo de 100
que saiu da África e passou a viver próximo dos neandertais. Se houvesse apenas e somente um único cruzamento entre espécies, iria gerar um híbrido em que metade dos seus genes são de neandertais. Então, teríamos que entre 100 indivíduos, um deles é meio neandertal. Ou seja, no conjunto de genes dessa população, temos que ela é 0,5% neandertal. Agora imagine que esse grupinho de 100 Homo sapiens fosse crescendo e dando origem a todos os indivíduos não africanos que temos hoje. Então, teríamos atualmente cerca de 6 bilhões de não africanos com 0,5% do DNA daquele único híbrido de neandertal que existiu. Essa situação em que genes em um pequeno grupo de indivíduos dá origem a uma população bem maior é conhecida como deriva gênica, pois graças ao efeito fundador, essas poucas cópias de genes acabam se espalhando à medida que a população vai crescendo. É claro que isso é apenas um exercício mental para entendermos melhor o que de fato aconteceu, pois não foram somente 100 Homo sapiens que saíram do continente africano. Logo, mais híbridos seriam necessários. Estudos apontam que seriam necessárias 430 hibridizações para que seja atingido 3% de Neandertal em nosso código genético. E isso é extremamente pouco. Para se ter uma melhor noção, se assumirmos que as duas espécies de hominídeos conviveram 10 mil anos juntos durante a expansão do Homo sapiens, então seria necessário apenas um cruzamento entre elas a cada 23 anos no mundo. E isso é um evento tão raro quanto a passagem de certos cometas pela Terra. Então, no fim das contas, podemos dizer que neandertais foram muito pouco misturados conosco, mas devido ao efeito fundador, eles se tornaram relativamente presentes no DNA de nossa população mundial. E não foi por conta disso que eles desapareceram. Bom, então é isso, minha gente. Espero que esse vídeo tenha despertado o Neandertal que existe dentro de você. E obrigado por assistir. Para mais assuntos cavernosos, se inscreva no canal. Chegou mais uma semana com uma nova pergunta para vocês usarem a criatividade. Que dessa vez é: qual o melhor motivo para se casar com um Neandertal? Responda já aqui nos comentários. As melhores aparecerão no próximo episódio. E agora vamos às respostas mais criativas do vídeo anterior. E até a próxima semana.